mais uma vez aqui na Maravilha FM com o nosso debate. Já recebendo os nossos debatedores. Que bênção! Estamos recebendo o pastor Cleberson Rodrigues de Oliveira Nascimento Silva. E bons humor, colocaram todos os sobrenomes. Pastor Cleberson Rodrigues de Oliveira, da Devec Taquara. Bom dia. Bom dia, pastor Martinho Monteiro. Um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Dividir a mesa, apóstolo Pedro Eduardo, pastora Clara, sempre bom estar aqui com vocês, tá bom? Vai meu bom dia também para os ouvintes, né? Que escutam, veem a rádio, ouvem a rádio e escutam a transmissão no YouTube, né? E deixar aqui um especial, porque cabe, né? Ao perfume, ao sorriso e a honra que eu tenho em casa, que são a Késia, o Zac e o Tito. Então fica aí um beijão aqui do papai para vocês e a todo o povo de lá da igreja, que com certeza está ligado aqui na Rádio Maravilha. Também recebendo meu amigo apóstolo Pedro Eduardo, projeto Sarami Church, Itaúna, São Gonçalo, Rio de Janeiro. A gente estava antes, o apóstolo chegou cedo, né? E a gente estava relembrando, né? Grandes tempos, início de tudo, caminhada. Seja bem-vindo mais uma vez. Não condena a nossa idade, né? Pois é, você deve ser uns 15 anos mais novo do que eu. Por aí. Embora esteja com essa barba apostólica. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, graça e paz, pastor Martinho, pastor Clebson, pastora Clara. Um prazer hoje debater com vocês. Luceni, que está aqui também. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Maravilha. Eu peço que você vá lá no grupo da sua igreja e vá lá no WhatsApp daquele amigo, envia lá, ouve a rádio, divulga a Rádio Maravilha. Um beijão para todos do Projeto Sarami, que com certeza estão ligadinhos e vamos para frente, vamos lá. Mais um dia. Também com a gente a pastora Clara Oliveira, Comunidade Profética Monte Santo. Monte Santo é Duque de Caxias? Isso, Xerém. Duque de Caxias, não é? Bom dia, pastora, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, paz do Senhor a todos. É uma honra muito grande estar aqui pela primeira vez. Desde já eu me sinto privilegiada de viver esse novo tempo e estar aqui participando. Uma alegria muito grande, meu esposo está comigo, o pastor Marcelo. E é uma honra conhecer o pastor, o apóstolo e o senhor também, o pastor, a equipe que aqui trabalha. Eu fico muito feliz. Tá bom, que bênção. Eu ia dizer, a senhora me cortou a minha apresentação. Eu ia dizer, ela está muito bem acompanhada do pastor Marcelo, mas ela fez logo o dever de casa, né? Seja bem-vindo, pastor. Vamos tê-lo aqui em breve também. Vamos então iniciar o nosso debate orando ao Senhor. Eu quero pedir o pastor Cleberson que faça essa oração pedindo a bênção do Senhor sobre nós, que o Senhor nos conduza nesse debate. Pai, no nome de Jesus, na Tua presença estamos mais uma vez pedindo, Deus, Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade sobre nossas vidas. Guie-nos, Pai, pelo Teu Espírito, a doce voz que conduz a tudo e a todos. Pedimos que tudo que saia daqui seja para edificação do corpo. Pedimos que tudo que seja apresentado seja com mãos e coração limpos. Pedimos, Senhor, que toda a aplicação seja guiada pela luz da Tua palavra. Pedimos, cremos, profetizamos e viveremos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Luceni, equipe. Temos aqui a Luceni como operadora, o Ivan, que é o homem das imagens, você que está acompanhando pelo YouTube. Tem também a Aparecida, a Cida, que está aqui na recepção e atendendo você que vai opinar aí, mandar o seu questionamento no 21 9743 9690. Tem a Leia, que é a nossa gerente, Leia Albertassi, Léo Salles, o CEO, Letícia na coordenação, Miquel Netchaif na produção dos textos e temas. Temos também a Emily no marketing e uma equipe grande que nos ajuda a fazer esse super debate. Então, Luceni, vamos ao tema de hoje. Lei da semeadura. Quem está colhendo pouco é porque não semeou muito? A chamada lei da semeadura é um conceito muito citado em igrejas e cultos, baseado em Gálatas 6,7. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Muitos cristãos acreditam que suas bênçãos dependem diretamente de quanto semeiam.
A ideia é simples: quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Mas será que essa lógica funciona para todas as áreas da vida cristã? Para alguns, a lei da semeadura é uma chave espiritual que explica tanto o sucesso quanto o fracasso. Se alguém não está prosperando, é porque semeou pouco, seja em oração, jejum, ofertas ou atitudes. Esses líderes afirmam que Deus é justo e recompensa cada um segundo o que plantou. Portanto, a colheita seria apenas o reflexo do esforço anterior. Por outro lado, há quem critique essa aplicação rígida do texto bíblico. Afinal, há pessoas que oram, jejuam, ofertam e ainda enfrentam escassez. Outros argumentam que nem toda colheita acontece neste mundo e que usar a semeadura como fórmula para medir a fé ou merecimento pode ser perigoso. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: quem não está colhendo muito é porque não semeou o suficiente ou existem outros fatores espirituais, sociais e até misteriosos que explicam a ausência de colheita? Começo com o apóstolo Pedro Eduardo. Bem, pastor Martinho, eu acredito que existe sim a lei da semeadura. Eu acredito sim que eu preciso plantar para colher, mas eu acredito que não é só dinheiro. Em tudo na vida é um efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Tudo que eu estou plantando eu vou colher. Eu quero deixar um texto bíblico para começar. Eu tenho alguns e meus colegas aqui também. Por exemplo, em Gênesis 8, 22, foi a primeira vez que fala de colheita, quando Noé ele consegue chegar ali em Ararat e diz assim: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Então, existe um ciclo natural, mas também um ciclo espiritual no meu plantio, na minha ceifa. Então, eu acredito sim que eu preciso me organizar com a minha vida espiritual, com a minha vida financeira, com investimentos. Eu preciso sim, nesse primeiro momento, eu creio sim que nós somos frutos daquilo que plantamos. Bem, eu quero lembrar para você que o 21-99743-9690 está à sua disposição para você fazer o seu questionamento, a sua pergunta e também dar a sua opinião. Só faça aquele pedido, não extrapole muito, 1 minuto, né? 1 minuto e meio no máximo, porque a gente tem também um sistema que evita que o áudio, né? O sistema não aceita um áudio maior do que isso. Se tem gente que grava um áudio de 3 minutos, então se o assunto, se a opinião que você tem, você considera ela tem que ter 3 minutos para fechar, grava 2 áudios de 1 minuto e meio, tá bom? Bom, pastora Clara Oliveira. E aí, pastora, a senhora segue a mesma linha do apóstolo Pedro Eduardo? A senhora acha que tem a questão de plantar e colher, mas não está atrelado só a coisas naturais, humanas, tem coisas espirituais, existem condições, situações, as coisas não estão tão amarradas assim, é possível que alguém faça todas as coisas, como a gente disse no texto inicial, ore, jejue, e nessa vida não consiga colher? Eu acredito sim que a lei da semeadura é um princípio estabelecido por Deus, assim como o apóstolo já colocou, né, essa referência em Gênesis. É algo que o Senhor deixou claro que há é gradativo, né? Há um plantio, há uma colheita, mas propriamente dito, dentro ainda do texto que dá abertura a Gálatas, né, para a gente 6, é que nem todas serão colhidas aqui na terra. Isso também está esclarecido pela palavra. Se alguém, eu acredito assim, que se alguém já começa, ou a sua motivação de plantio é para uma colheita terrena e até mesmo imediata, essa motivação está muito errada, equivocada. Né? Porque nós precisamos entender que o fato de eu semear não anula que provações me cercam. Tá, ok. Pastor Cleberson Rodrigo, a gente
teve e tem ainda esse ensinamento, né? A base de evangelismo ou para conversão, não sei, mas para encher a igreja, uma série de promessas acaba sendo feitas para as pessoas. E tem muita gente que vem para a igreja nesse negócio de, não, eu vou para a igreja porque se eu for para a igreja, se eu fizer a campanha, se eu der a oferta certa, aquele desafio que o pregador está fazendo lá, eu vou receber isso, isso, isso. A gente tem isso, né? Todo mundo sabe, pastor Martinho não está pintando um quadro novo, mas o meu grande problema, e a pergunta que eu faço é, será que essa é a razão das pessoas, o motivo errado é que tem levado muita gente a se afastar? Porque nós temos hoje uma legião de gente longe da igreja. Eu não vou colocar nem os tais desigrejados. Os desigrejados são preguiçosos, tá? Eles aprenderam durante a pandemia que o culto, venha a nós o teu culto, seja feita a nossa vontade. Eu estou falando de gente que se decepcionou, que fez tudo isso, mandou oferta, fez a campanha, pulou lá, né? Tem gente que faz um laguinho artificial, pulou o lago, deu 7 mergulhos, e as coisas não aconteceram. A coisa engraçada, pastor Marcelo está aqui com a gente, é que ninguém bota na conta dos caras, bota na conta de Deus. Você acha que essa questão hoje dessa evasão, gente frustrada, ferida, tem muito a ver com as motivações? Vamos lá, tudo que custa alguma coisa, tudo que gera algum resultado, demanda do homem esforço e demanda do homem recompensa. Ele vai ter esse norteador à sua frente. Eu vou precisar fazer um esforço para ter isso aqui. Só que quando você pega semeadura, e a leitura no começo foi muito, muito, muito pertinente, porque ela termina com sendo suficiente ou não o ato da semeadura, eu preciso recorrer e voltar para o que a Bíblia aponta como norte, como verdade. Então, beleza. A Bíblia trazendo como norte e verdade a lei da semeadura, o apóstolo já deu, a pastora já deu os versículos e os textos maravilhosos quanto a isso. O ponto é, se você observar Novo Testamento, me parece que a semeadura proposta por Cristo, eu vou pegar só o Novo, não vou nem pegar o Antigo, ela nos custa tudo. E deixando tudo, vendendo tudo, largando tudo, entregando tudo. A célebre viúva das 2 moedas, Cristo coloca ela em ênfase porque ela entrega o tudo. Eu não creio ser o tudo da vida, eu creio ser o tudo do dia. Tinha a lei da órfã, da viúva, do estrangeiro, que protegia a viúva também e ajudaria ela. Então, uma vez que a semeadura me custa tudo, a ideia de que eu posso atrelar a uma recompensa do tudo que entrego, ela pode ser humana. Só que a pauta do divino é Gálatas 6,7. Não se engane. A ideia do texto não começa, você vai semear e colher. Não, ela começa dizendo, não se engane. A motivação do teu entregar tudo, qual é? Não, eu vou entregar muito porque eu vou receber muito. Se for moeda de troca, não vale. Porque o essencial é o que Deus recebe. Só vale o que Deus aceita. Para a lei da colheita, só vale o que Deus aceita. Eu estou com toda a intenção do mundo, eu estou com toda a melhor intenção do mundo. Mas se Deus não aceita, Malaquias 1 é o que vai dar o norte. Até tem oferta, mas eu não recebo. Então, o ponto principal é, entendendo que eu entrego o que o reino me custa, que é o meu tudo, se eu entregar para ele o pouco, para me reservar ou para me preservar, eu estou me auto-enganando dizendo, aquele que é dono de tudo, aquele que pode tudo, não é competente para me suprir. Então, deixa eu ter uma reserva. Primeiro ponto. Segundo, se eu entrego, não me engano, eu sei que Deus não se permite escarnecer. A qualidade de minha oferta será visível, porém, a quantidade não deixa de ser apresentada a Ele, apresentada ao Senhor. Como o quê? Como alvo de minha dependência, não como minha barganha. Apóstolo Pedro, nós temos um outro problema, que é a questão da prosperidade de pessoas que não têm os princípios
os princípios religiosos da semeadura. Porque é possível que lá no seu coração essa pessoa cumpra algum princípio não muito claro para ele, não é? Porque a gente tem, vou dar um exemplo, não é? A gente conhece casais, né? Casais, pessoas que casaram, estabeleceram família fora do conceito religioso e são extremamente abençoadas, vivem em família, têm a bênção de Deus, ok, não é? Talvez não tenham cumprido ou não tenham feito baseado na questão religiosa, mas obedecem a Deus ou obedecem a um propósito de Deus. Porque se a prosperidade é resultado direto da semeadura espiritual, e esses ricos ímpios, como é que a gente explica isso? A verdade, a generosidade, ela não escolhe quem é cristão, católico, ou qual seja a religião que seja. A Bíblia, ela é um princípio para todos, nessa questão da semeadura. Tem até uma conjunção explicativa, que é em Provérbios 22:8, que diz: quem semeia injustiça, colherá desgraça. O castigo de sua soberba será completo. O homem generoso, não é o cristão, não é o crente generoso, é o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Então, eu acredito sim que Deus ele pode abençoar um ímpio. Nós somos pastores aqui, já tivemos pessoas ímpias que ofertaram na igreja, até dizimaram. Inclusive, tem ímpios que são mais fiéis do que os próprios cristãos, que estão ali fielmente devolvendo o seu dízimo. Então, eu acredito muito nessa generosidade. Mas, como eu disse na minha fala anterior, não é só dinheiro. É também eu abraçar, eu plantar para colher. Às vezes nós queremos receber algo que a gente nunca plantou. Nunca me deu uma carona, mas você já deu uma carona para alguém? Ninguém nunca me deu um presente, mas você já deu um presente para alguém? Então nós queremos muita honra sem que a gente plante essa honra. Então a generosidade é um atributo que Deus permite que o ser humano use. E aí essa colheita acontece. Então o senhor acredita que existem princípios que são universais, tais qual aquele princípio de honrar pai e mãe para ter vida longa? Exatamente. Que esses princípios seriam inerentes a qualquer ser humano. Por isso o senhor colocou aquela frase inicial de que não diz ao crente, mas diz àquele ao ser, é isso? Exatamente por isso, por esse princípio natural, espiritual, universal, né? Todo mundo pode participar dessa semeadura, dessa lei. Hoje nós estamos falando sobre a lei da semeadura. Então a gente está trazendo aqui um princípio bíblico para a gente debater. Uma lei bíblica, a lei da semeadura. Então, você crê ou não crê? Não, eu creio na lei. Eu creio sim na oferta, eu creio no dízimo, mas eu creio no carinho, na honra, no abraço, na ajuda do necessitado, porque eu preciso semear justiça. Nós temos no 21997439690 já algumas participações. Coloquem os fones, senhores. Nós vamos para o Maxwell de São João de Meriti. Eu acredito na lei de semeadura. Vocês colocaram o marketing de que a igreja é a casa de Deus, vocês estão semeando, agora estão colhendo o dízimo das ofertas dos fiéis, daqueles humildes, dos pobres que não crescem. Vocês estão sugando aqueles que estão dando a vocês o dinheiro, achando que realmente isso é a casa de Deus, sendo que não é. Não sei, o Luceni, se a velocidade estava um pouquinho alterada, eu não consegui. Os senhores entenderam? Ficou meio confuso. Isso é para quem é cristão, né? Para quem é crente. Vamos tentar ouvir de novo? Vamos ver se a Luceni socorre a gente aí. Vamos lá, vamos tentar ouvir o Maxwell de novo? Eu acredito na lei de semeadura. Vocês colocaram o marketing de que a igreja é a casa de Deus, vocês estão semeando, agora vocês estão colhendo o dízimo das ofertas dos fiéis, daqueles humildes, dos pobres que não crescem. Vocês estão sugando aqueles que estão dando a vocês o dinheiro, achando que realmente isso é a casa de Deus, sendo que não é. Ele está meio magoado. Ele está fazendo uma crítica, né? Maxwell, olha só, a gente não entendeu, né, a sua mágoa, se é uma mágoa. No meio do caminho, a intenção pode ter sido boa, mas ficou um pouco solto. Se você quiser gravar um áudio novo, você gravou 18 segundos só, você tem aí um e meio para poder voltar. Vamos ouvir o Gabriel de Rocha Miranda? Bom dia, bom dia! Sou eu, Gabriel Elias, do bairro de Rocha Miranda. Oi, galera! Não dá para plantar uva e colher maçã. É a lei da semeadura. Você planta e colhe o que plantou.
Existe um ditado muito popular entre as mães: estuda para não puxar carroça. E o que acontece? Normalmente os filhos dizem que as mães é chata, se mete na vida. E o que vemos de hoje em dia são homens e mulheres puxando carroças com papelão, com latinha. Então, devemos seguir uma regra que possa nos abençoar, possa nos dar uma vida mais digna. Não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão, mas essa é minha opinião. Assinando a minha participação, Rocha Miranda, só da Maravilha FM. Tchau, galera! Esse é o nosso correspondente, né? É o correspondente da Maravilha. Se você gostou e quiser ser o correspondente, só não pode ser mais de Rocha Miranda, porque já temos um lá. Bem, pastora Clara, a gente também sabe que no meio disso tudo nós temos os espertalhões, nós temos gente que lê Bíblia só para tirar o que interessa. Exatamente. Nós temos gente que lê Bíblia no marketing. Deixa eu tentar ter uma grande sacada aqui. E essas pessoas acabam ensinando aquilo que lhes convém, olhando, talvez seja essa, né? Talvez seja essa a crítica do Maxwell, alguém que olha o ser humano, não importa se ele é pobre, coitado, talvez até seja o alvo seja mais o pobre por causa do desespero pela conquista, pelo desespero para obter alguma coisa, e olha essa pessoa apenas como um produto ou como uma forma de sugar alguma coisa. Mas a pergunta é, como diferenciar, pastora Clara, um pastor que ensina semeadura com base bíblica de um que transforma isso em promessa de lucro, se aproveita da boa fé e do desespero? Eu no meio da pergunta, eu lembrei de uma denominação brasileira, né? Uma denominação brasileira que resolveu ir para alguns países. Chegou na África, arrebentou, mas na Europa essa denominação não se deu muito bem. Por quê? Chegou na Europa para oferecer prosperidade. Na Suíça, por exemplo, né? E na Noruega, eles, na verdade, são países prósperos. Aquela mensagem que foi montada em cima da miséria do brasileiro se beneficiou com a mesma coisa na África. Ela não encontrou resultado porque as pessoas queriam outra coisa. Elas queriam Cristo de verdade, uma mensagem transformadora. E aí, como é que a gente faz essa distinção entre alguém que está ensinando a semeadura, porque, pelo que os senhores estão falando aqui, chegamos à conclusão de que existe essa lei, né, da semeadura, de alguém que pega isso e seduz com a possibilidade de barganhar com Deus, dando um trocadinho, ou dando tudo que tem, ou vendendo as coisas todas. Uma campanha da prosperidade, né? Aquelas coisas envolvidas. Então, a palavra do Senhor já diz: o meu povo perece pela falta do conhecimento. Então, a verdade está aqui, a palavra. Mas muitas das vezes há uma gama de pessoas sendo enganadas pela falta de desejar mesmo conhecer profundamente a palavra. A gente vê, infelizmente, nessa caminhada, uma deturpação, até mesmo uma aplicação no momento de ofertório, uma campanha para se arrecadar fundos, né? Se usa talvez nessa situação da troca, né? Você traz tudo que você tem, que você vai receber tudo que você precisa, e não é assim. A gente precisa entender que a palavra do Senhor, eu amo quando a gente vai olhar para 2 Coríntios capítulo 9, quando Paulo está instruindo acerca da oferta, ele não traz uma palavra de convencimento, mas de instrução. Ele diz, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu não vou convencer a vocês, trazer o melhor de vocês. Então, eu trago isso para dentro da igreja, para esse tempo, que a minha aplicação precisa ser um entendimento bíblico do que eu carrego, não de um convencimento de um pastor, ou seja, quem for. Não pode ser uma troca. Eu não posso... E aí, é claro que tem o erro. Infelizmente, a gente lida com algumas pessoas que gostam de se aproveitar desse tipo de situação, mas a gente também precisa trazer para o povo esse desejo de sair desse banco de vitimismo, de olhar para a palavra, de querer se alimentar da palavra e remoer aquilo que ouve, porque senão eu vou ficar sempre sentado nesse lugar e aquilo que vier eu vou aceitar como verdade. E eu preciso dizer, será que isso é realmente bíblico? Será que a oferta trata realmente disso? Porque já os meus amigos aqui, né, eu já tomei como amigos,
disseram, a oferta não é só dinheiro. A oferta também tem aquilo que eu me dou, aquilo que eu me envolvo, aquilo que eu faço. Eu amo Dorcas, porque Dorcas está morta, mas alguém está levantando a veste. Não foi dinheiro que ela deu, era a veste que ela preparava para a viúva. Então, eu acredito que a gente precisa, a igreja hoje, o tempo precisa se levantar, que não é apenas alguém que engana, mas alguém que deseja não ser mais enganado, né? Não deseja mais ter o conhecimento de entender. Não vou ser convencida a entregar, eu vou entender o que eu estou entregando. A oferta não é algo que alguém me convence, a semente não é algo que alguém me convence, mas é o entendimento de gratidão que eu trago. Eu creio que agora é a vez do pastor Cleberson, é isso? Pastor Cleberson, nós estamos também, algumas denominações brasileiras vieram no vácuo porque vieram em cima de pessoas oriundas de religiões que têm também isso. Isso não é uma questão evangélica. Algumas religiões fazem esse tipo de... Se você fizer um sacrifício em determinado lugar, o tamanho do sacrifício, se você sacrificar uma galinha é menor. Se você conseguir sacrificar um boi, sabendo que para cada sacrifício tem um valor, um custo para o sacerdote também. Né? Se o sacerdote vai lá no sacrifício ou na oferenda de uma galinha, não é o mesmo camarada que vai sacrificar um boi. E não só essa, outras tantas, se você fizer X novena e não sei o quê. Estas denominações evangélicas trabalharam em cima de pessoas que já tinham essas práticas. Como a pastora Clara falou aqui, será que... porque é muito fácil também a gente culpar os estelionatários, né? Culpar os espertos, mas e essas pessoas que também estão tentando obter vantagem? Porque não me vem não cabe na minha cabeça a ideia de que essas pessoas são só elas vítimas. Tem vítimas? Tem. Mas tem gente também que viu nisso, poxa, se Deus opera nesse esquema... Não, o diabo a gente já sabe que opera no esquema de uma barganha. Se Deus opera, então vamos nos dar bem, porque pelo menos parece que Deus é um pouco mais elevado, manda mais, tem mais recurso, né? Os tesouros são maiores. A gente não estaria só colocando a culpa nos líderes, né? Que são, de certa forma, inescrupulosos, sim, que se aproveitam, mas e o povo? Será que com tanta mídia, com tanta... A gente poderia, sabe, pastor, dizer assim, mas no tempo da nossa avó, do nosso avô, lógico que os malandros se estilizaram, fizeram cursos, se especializaram, mas a gente não pode deixar de responsabilizar também, ou a gente não deveria responsabilizar também aqueles que querem ganho fácil? O povo tem o pastor que merece. Cada um que busca dentro da sua, vamos dizer assim, motivação, a sua riqueza, sua complementação, seu ganho, sua provisão, seu crescimento, Deus vai dar a ele alguém que tenha esse norte. Por quê? Vamos parar para raciocinar. Eu tenho um filho de 2 anos. Se eu digo para ele, não faça, ele vai me perguntar normalmente por que eu não posso. A ignorância, uma vez reinando, inibe ou limita a ação. O crente, eu vou botar o crente, né, que sinceramente está enganado. Não vou nem trabalhar com a ideia do mau uso da lei da semeadura. Pode ter quem tenha por barganha, pode ter. Mas vou trabalhar com o crente que está sinceramente mal direcionado. Enganado. Vamos dizer assim, enganado. Vamos colocar dessa forma. 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus desse século cega o entendimento para que não veja resplandecer, para que olhe para frente e não consiga compreender. Uma vez que eu, à luz da palavra, sou esclarecido, eu tenho toda e plena liberdade para agir da forma como eu quiser. A palavra me trouxe o conhecimento. Eu deixei de estar cego frente a essa situação. Eu escolho se trago aquilo como verdade para me apropriar disso de forma egoísta, ou se eu escolho praticar daquilo que o reino vai ter benefício ou crescimento. Pastor, mas Deus, será que vai dar crescimento? Será que vai dar respaldo para alguém que faz de uma forma que só procura e visa lucro? Então, o apóstolo trouxe um bom texto. É para todos os que praticam isso. Religiões diversas, ações diversas, situações diversas, fazem a caridade, fazem a ação e tem um retorno, tem o ganho,
tem a bênção. Vamos colocar entre aspas, eu dou ênfase na aspas. Tem a bênção. Teve o retorno. Será que foi Deus que proporcionou isso a eles? Não. Sendo uma lei que se semeia e se colhe, vai colher. O problema é, Mateus vai dar a ideia, se não me engano, capítulo 25. Nunca te conheci. Mas eu tive um retorno. Foi visível que eu ganhei na riqueza, manobrando as riquezas injustas, como Deus fala com o mordomo infiel. Eu manobrei as riquezas injustas. O Senhor me aplaudiu, eu recebi algo em troca. Então, mas eu nunca te conheci, tu nunca foi meu. O teu Senhor, o teu Deus, que cegou teu entendimento, foi outro. Foi o dinheiro. E eu disse, palavras de Jesus, não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O alvo da serventia, o alvo da utilização do dinheiro é como recurso para crescimento, obra, abençoar a gente, abrir igreja, pregar o evangelho, socorrer o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, tudo que na palavra ampara fazer. Porém, quando eu observo para aquilo e acho que isso é moeda de troca, Deus vai simplesmente olhar para mim e falar assim, está errando muito. Quem sabe uma palavra, um conselho, uma ajuda, um auxílio vai te abrir a mente. Não abriu? Infelizmente, o teu caminho vai ser de perdição, com certeza. Apóstolo Pedro Eduardo, nós vamos lhe ouvir, mas eu queria antes ouvir alguns áudios aqui, algumas participações, queria chamar a atenção de vocês para esses áudios. Nós vamos então primeiro ao Edmilson Peçanha de Piabetá. Aqui o diácono de Piabetá. As pessoas estão confundindo lei de semeadura com dízimo. A lei da semeadura é o que nós plantamos. Quando damos a palavra para alguém que não é evangélico, plantamos a palavra no coração de alguém, né? A lei de semeadura é essa, plantamos a palavra para alguém e aquela semente, ela sendo germinada, sendo entregue, e a pessoa vem para aceitar Jesus, que é as nossas obras. Agora, o dízimo não é a lei da semeadura. O dízimo é uma coisa que nós temos que dar a Deus, que não é para Deus, é para obra da igreja. Com a luz, para a água, para a assento confortável, para o ventilador, ou um ar-condicionado, a água que nós bebemos. O dízimo é para manutenção da casa do Senhor. E às vezes ajudar alguém que está desempregado, precisa de uma cesta básica. A lei de semeadura não é dízimo. A lei de semeadura é você levar a palavra para alguém, plantar a palavra e esperar que ela se germine coisa boa. Mas para plantar a palavra tem que ter uma conduta. Como está a tua conduta na presença do Senhor? Nós temos também a opinião do Sinuel Alencar de Del Castilho. Boa tarde, meus amados queridos. Aqui Boa é o tarde. Kelvin de São Gonçalo. A minha opinião sobre o assunto eu acredito sim em dízimos e ofertas, porém eu acredito que deve ser dado com amor e carinho, não querendo algo em troca, principalmente do lado financeiro. Eu acredito sim que quando você dizima, quando você oferta a casa de Deus, Ele também te recompensa, sim, também financeiramente. Mas eu levo mais para o lado de não deixar faltar. Não para o lado de que você vai ser próspero, ou vai ter muito dinheiro dentro da quantidade que você dizimar. Um exemplo que eu dou os estudos. Quando alguém se dedica, estuda, por fazer uma medicina, ela vai ter uma vida estável após ser formado médico, entendeu? E uma pessoa que não estuda, infelizmente, vai ter pode ter um trabalho digno, mas às vezes não seja bem sucedido, tirou os 10% da igreja, mas uma pessoa que não se dedicou, não estudou, né? Então eu acredito muito nisso. Esse foi o Kelvin. O Kelvin, eu não sei qual o bairro dele aqui, o Edmilson foi Piabetá, o Kelvin não sei o bairro. Mas vamos agora, sim, ouvir o Sinuel Alencar de Del Castilho. Parte-se uma mesa, parte-se a todos. Então, sobre isso, a oferta, o semear, eu faço parte de uma denominação que realmente fala muito sobre isso.
Mas como eu me converti numa igreja batista e conheço um pouco a palavra, eu faço a semeadura não para que eu enriqueça, mas para que eu seja próspero no Senhor, porque eu faço o que está na palavra, a oferta e os dízimos da casa do Senhor, os sacrifícios que a gente fazia antigamente. Eu às vezes oro ao Senhor e falo, eu não consigo sacrificar um carneiro, mas eu sacrifico um pão asmo. E nunca deixei de ser abençoado. Mas eu sei que tem pessoas que fazem isso no intento de barganhar com o Senhor. E muitos não prosperam, não é porque a sua semeadura foi pouca, é porque os seus olhos ainda estão fechados e não escutam a voz do Senhor. Hoje eu tenho uma vida, de uma certa forma, boa, porque eu ouvi uma palavra há anos atrás e eu coloquei ela em prática. Amém? Amém. Apóstolo Pedro Eduardo, nós temos hoje muitas pessoas que são desafiadas. Não é? Hoje a gente tem muita cultura do desafio. Por exemplo, quanto é que você gasta de remédio por mês? Não é? Desse dinheiro que você vai obter a cura. Será que isso está ajudando alguém a crescer na fé ou o senhor entende como um princípio de manipulação? Porque, lógico que a pessoa que usa com remédio não gostaria de gastar aquele dinheiro no remédio. É um dinheiro que é um dinheiro sofrido, né? Você deixa de ter uma outra perspectiva de vida porque a enfermidade te limita e você acaba desviando recursos também para aquilo. E quem gasta dinheiro com remédio, ninguém que gasta dinheiro com remédio gasta dizendo assim, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Demais a gente isso. agradece a Deus pela medicina, né, ter descoberto aquele remédio, proporcionar a você uma condição de vida que não é a que você gostaria de ter, mas pelo menos você tem uma sobrevida. Mas como é que a gente pode definir isso? Mas isso é a forma... Não, eu estou ensinando a viver pela fé. Ou é uma manipulaçãozinha velada? Eu acredito, ouvintes e pastor Martinho, que por ser uma lei bíblica, uma lei espiritual, independente da ação, Deus vai abençoar. Porque Deus, ele é justo, ele cumpre o que ele disse. Então, tem as pessoas que aumentam realmente a sua fé, elas conseguem ser ativadas na sua fé e ver a sua vida mudando. E tem as pessoas que são, infelizmente, enganadas. Mas elas acabam também sendo abençoadas. Por quê? Não foi porque o charlatão tirou o dinheiro dela, mas ele tirou usando uma lei bíblica, ele tirou usando a palavra. Então, como usou a palavra, essa pessoa acaba sendo abençoada. Eu sempre ensino uma coisa: não se preocupe com o que vão fazer com o teu dízimo, com a tua oferta. Enquanto está na tua conta, o teu Pix, ele é teu. Depois que passa para a conta da igreja, não é mais com você, agora é com Deus. Enquanto o dinheiro está na carteira, ele é teu. Quando você entrega, não se preocupe o que vai ser feito com aquilo, porque você cumpriu a sua parte. Aí, se o líder espiritual está administrando eclesiasticamente de uma forma errada, é ele com Deus. Então, por ser uma lei bíblica, se eu estou dando enganado, eu já fui ativado muitas das vezes na minha fé. E eu tive esse resultado. Eu me lembro quando eu estive na Colômbia, e eu fui muito ativado para entregar uma oferta que eu nunca tinha entregue na minha vida, fazer uma semeadura diferente, porque a minha semeadura estava muito básica. Nós queremos colher algo maior, coisas excepcionais, fazendo mesmo coisas medíocres. Exatamente, fazendo medíocre. Então, assim, eu falei, poxa, eu sou um líder espiritual, eu ensino isso para as pessoas, eu estou num ambiente profético onde está me encorajando a entregar uma oferta especial, algo que eu nem tinha, que eu tive que ali num momento ali entrar no lins ali, mas eu fiz. Eu fiz. E eu esqueci. E Deus, ele me abençoou. Ontem mesmo, na palavra de oferta, eu falava na igreja que quando eu fui comprar um outro carro, não alcançou o limite para aprovar aquele financiamento. Eu fiquei muito frustrado. Eu já tinha catado todas as moedinhas. E aí a gerente falou assim, você tem um investimento aqui que você fez há 10 anos atrás e você não retirou um pique do Itaú que começou com R$40 e aquilo vai descontando, você vai esquecendo o investimento. Foi uma semeadura que eu fiz. E naquele momento ela falou assim, você tem R$10 mil aqui, ó, vai aprovar o seu financiamento. Eu fiquei muito feliz. Porque
eu plantei há muitos anos atrás. E eu não resgatei, a gente não tinha tanto acesso como tem hoje de aplicativo, né? Você tinha que ir na caixa eletrônica, tinha ir no banco para ver como é que estava a sua vida financeira. Eu me fiquei muito feliz com aquilo. E, de alguma forma, o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. Plantar. Planta, porque se você plantar, você vai colher. Teve só mais um para concluir a minha fala, teve um ouvinte que ele falou dessa questão, né? Um médico vai ganhar muito mais. Eu sou psicólogo. O médico ganha mais do que o psicólogo. O psicólogo talvez vai ganhar mais do que um operário. Então, Provérbios 12, 24 diz: o homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito aos trabalhos forçados. Então tem muita gente também, pastor Martinho, dizendo assim, Deus vai me abençoar. O cara não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer uma faculdade, não quer fazer um curso, não quer fazer nada. Vai ficar vivendo da cesta básica da igreja. Nós damos, no Projeto Sarame, muitas cestas básicas. Mas eu não quero que aquela pessoa viva sempre dependendo daquela cesta básica. Eu quero que ele cresça, evolua, desenvolva e passe a nos ajudar a entregar outras cestas básicas. Eu vou lançar um desafio para o senhor. Vou dar o meu Pix para o senhor fazer uma semeadura dos 10% dos 10 mil aí para... Uau! Vamos para cima. Pastor, é uma semeadura. Pode falar, pastor. Só pegando o princípio que você estabeleceu na pergunta, todo o voto ele é movido pela fé. Eu vou melhorar essa minha frase aqui para ficar mais bem entendido. Tudo que rege a palavra é movido por fé. Todo o princípio estabelecido por Deus, baseado na palavra, para o seu povo, necessita de fé. Porque no nosso século, o grande ponto de discussão, o grande ponto de ação, frente a tudo que a igreja faz, ou frente a tudo que se reclama da igreja, sempre será o dinheiro. Porque o dinheiro ele concorre diretamente com o coração do homem no sentido de adoração e dependência a Deus. Então, quando eu, no auge de minha fé, como o apóstolo disse, na ativação, naquilo que me envolve, no ambiente que eu estou, me sinto propício a numa situação, eu vou fazer um voto. O que concorre no meu coração, normalmente, ou na maioria das vezes, é dinheiro. Eclesiastes vai dizer, embora num contexto de felicidade, alegria, banquete, o dinheiro por tudo responde. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo ter uma boa condição, vamos dizer assim, para manter minha saúde. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho um excelente lugar para morar. Eu posso ter uma casa, mas não é um excelente lugar para morar. Então, o dinheiro responde por tudo. Logo, a dependência do ser humano sempre esbarrará na questão financeira. Por que Deus propõe a ideia de honra estabelecida por finança? Deus propõe em Provérbios, honre ao Senhor teu Deus com todo o princípio, com toda a tua renda, tudo que vier à tua mão. Para quê? Qual é a finalidade da honra? Qual é a ideia da honra? Celeiro e lagar, cheio, transbordante. Na nossa mente consumista, a ideia é, eu vou ter para pagar conta. A ideia é, eu vou ter para, se der alguma crise, eu estou pagando. Não, o texto diz que a honra, uma vez estabelecida, eu tenho o suprir antes da necessidade. Antes do que venha bater a minha porta, meu celeiro e meu lagar já está cheio. Então, o voto, ele age por meio de fé. Se você abrir a rádio aqui agora, num ao vivo, vamos dizer assim para o pessoal que está assistindo, inúmeros serão os testemunhos de quem se moveu por voto numa ação, numa campanha, numa oferta de centavos, numa oferta de milhões, o que quer que seja. E Deus agiu naquilo que era impossível. Por quê? Na minha visão, no que eu creio, o voto ele movimenta o que é impossível a nosso favor. Votei ao Senhor, cumpri o que votei, o impossível traz a existência. Pergunta para Jacó, pergunta para a mãe de Sansão, pergunta para Ana, que moveram o impossível a seu favor por meio do cumprimento de um voto. Para nós, 2025, hoje, o que é a máxima? Uma oferta. Dinheiro, money. Por quê? É o que hoje responde na vida do ser humano. Pastor Cleberson, uma parte, pastor, me permite. É muito boa a sua colocação, mas o versículo que foi nos dado como chave para
debate, né, diz também o 9, diz, não nos cansemos de fazer o bem. Então não adianta eu só ofertar, eu só dizimar, eu só fazer um voto e eu não faço bem, eu sou uma pessoa do mal, não ajudo ninguém, não contribuo. Tem pessoas que na igreja são assim, né? Talvez só na minha, na de vocês não. Eu já dou meu dízimo, não vou mais nada. Eu já dou uma oferta, eu não faço mais nada. Claro que eu estou brincando, não estou generalizando. Eu pago o pastor para trabalhar para mim. Exatamente, tem muitas pessoas que são muito generosas, né? Mas a questão é, não nos cansemos de fazer o bem. Bom, vamos lá. Eu preciso deixar a pastora Clara participar também, meninos. Deixa eu falar rapidamente, deixa eu ler aqui. Bom dia, paz de Cristo. Maravilha FM. Sobre o debate, vamos para o Antigo Testamento. Quando Josué manda os espias ver a terra, queriam conquistar. Tinham gigantes, reis maldosos, assassinos. Logo depois, eles conquistaram a terra prometida. A semeadura nessa época foi a perseverança e a fé. Obreiro Márcio de São Gonçalo, comunidade cristã Cairós de Tribobó. Também tem a Mary, da Igreja Batista Boas Novas, em Mesquita, do pastor Carlos César. Ela diz assim, eu creio que a devolução dos dízimos e ofertas significam um gesto de honra e agradecimento pelo que o Senhor já me deu, e não visando o que Ele pode me dar. Dízimo é fidelidade e gratidão. Nós temos, além disso, pastor Moisés. Antes do pastor Moisés, não ouvimos o Carlos Teles ainda não, né, Luceni? Então vamos ouvir o presbítero Carlos Teles primeiro. Irmãos debatedores da Rádio Maravilha no seu rádio, Rádio Maravilha. Eu era de uma igreja, fui de uma igreja uns tempos, dizimava, o pastor fazia questão, se você não dizimasse, você era chamado no gabinete, entendeu? Principalmente o obreiro, né? E ele fez uma campanha lá, assim, na igreja cheia, e dizendo que começava de R$500. É Assembleia de Deus, tá? Não é outra, não. R$500. Quando chegou nos obreiros, aí as igrejas, a maioria com vergonha, eles citavam o nome das pessoas. Fulano de tal, R$500, né? Fulano de tal, a igreja toda, né? Quando chegou nos obreiros, ele falou, R$1.500, os obreiros aqui. E veio em cada presbítero, cada evangelista, né, pastores. E quando chegou na minha vez, eu disse para ele, pastor, eu estou fora. Eu estou quebrado. Ele falou, irmão Carlos aqui, presbítero Carlos falou que está quebrado. Vou sair até de perto dele. E eu deixei passar uns dias, conversei com Deus e saí da igreja. Senhores, a gente fala às vezes tanto de denominações neopentecostais e está aqui um testemunho de que essa prática independe, né? Tem muito a ver com o líder, né? Com a cabeça do líder. Além do Moisés, tem o Elton do Recreio também. Vamos ouvir o Elton do Recreio. Irmãos, bom dia. Meu nome é Elton do Recreio. Bom dia a toda a mesa, bom dia aí ao condutor do debate. Um tema muito bacana. Eu tenho ouvido muito falar aí, né, até esse momento do debate, com relação a semear financeiramente, né? Mas a lei da semeadura, eu acho que ela abrange muito mais que isso. Ela tem também a questão do amor, da proximidade, do acolher, a questão do trabalho. O que eu estou plantando, eu também vou colher. Então, acho que não é necessariamente só dinheiro, né? Acho que também tem os atos, as atitudes, a forma como eu me dou e a forma como eu me porto no reino de Deus. Então, o que eu plantar, eu vou colher. Sendo financeiramente, sendo amor, sendo atitudes, atos, palavras e o cuidado com aqueles menos favorecidos. Essa é a minha opinião. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Pastora Clara Oliveira, já que o nosso ouvinte citou essa questão de não ser só dinheiro, né, parece que há uma... Aliás, o pastor Cleberson também falou sobre essa questão. Mas parece que é uma insistência em colheita material. E será que isso não geraria crentes frustrados ou até mesmo mercenários espirituais, pessoas que estão lidando com Deus só pela matéria? Porque, na verdade,
tudo vai passar. Sim. Né? Eu vejo gente aí, eu milito, além de ser profissional de comunicação, milito numa outra área, e eu vejo gente que trabalha, ajunta riquezas, né? A uma série de situações, e aí depois essa pessoa vai embora e fica aí os filhos brigando, e a minha classe acaba também se dando bem um pouquinho, né? Porque os herdeiros brigam, e aí o advogado vai lá e leva uma parte como se herdeiro fosse. Mas essa questão de crentes frustrados, porque a gente não está ensinando a buscar primeiro o reino. Foi um ensino de Jesus para a gente, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ou seja, aquilo que você precisa. Ele no texto não está nem falando de riqueza, está falando das necessidades básicas. Vestimenta não vai te faltar, né? A comida não vai te faltar. E aí, infelizmente, acabo resvalando, né, nessa questão de que há sim a questão do engano, mas há quem se permita ser enganado por essa troca. Eu gosto quando Paulo ele vai escrever aos Filipenses, e aí ele vai trazer lá que a igreja, né, o povo que ali está, ele vai cuidar de Paulo, vai enviar uma oferta que nenhuma outra igreja enviou. E ele vai colocar nessa questão de que ele sabe viver na escassez, mas também sabe viver em abundância. E quando ele libera a palavra para a igreja, ele diz, olha, e o meu Deus, ele há de suprir todas as vossas necessidades em glória. Ele fala, segundo as suas riquezas em glória, ele há de suprir todas as vossas necessidades. Não naquilo que vocês querem, mas naquilo que vocês necessitam. Isso precisa ser entendido pela igreja. Princípio da nossa palavra lá em Gálatas 6. Nosso desejo é plantar no Espírito para colher no Espírito vida eterna. Esse precisa ser o primórdio da igreja. Nem tudo a gente vai colher aqui na terra. A gente precisa entender que o principal é um plantio saudável, como o nosso irmão que já participou conosco falou, em tudo que o apóstolo já acrescentou, não desfalecer de fazer o bem, e isso vai além do dinheiro, mas entender também que muitas das vezes a colheita vai vir numa necessidade. Às vezes tem gente que, como já foi falado, precisa de saúde. Eu já fui ao altar e eu disse, Senhor, eu preciso de saúde. Eu estava doente e o Senhor restaurou a minha saúde. Como meus filhos também, tenho 3, não disse, mas tenho 3, tem uma renquinha aí. Então, assim, eu tenho testemunhos de coisas que eu necessitei e o Senhor agiu, e não necessariamente foi dinheiro na minha conta. Nem um carro novo naquele momento resolvia seu problema. Não, porque eu precisava de uma cura, de um diagnóstico. Então, podiam me dar 1 milhão na minha conta, e isso não ia fazer eu parar de ter crises. Eu ia parar na emergência. O que eu precisava aquele momento, eu entreguei no ato de fé o pouco que eu tinha. Eu disse, Deus, eu preciso de saúde. Essa é a minha necessidade. Pela graça e misericórdia dele, ele me deu saúde. Amém. Então, a gente precisa entender que o Senhor vai, muitas das vezes, fazer a gente colher, não é naquilo que nós queremos. Essa barganha precisa ser rompida da igreja. Nós vamos, muitas das vezes, colher naquilo que nós necessitamos. Há quem precise de restauração dentro de um lar, né, da cura de um filho, às vezes da libertação de um filho. E a gente precisa entender, as nossas causas não limitam o agir de Deus, mas somos nós que muitas das vezes queremos ditar aonde Deus vai agir. E ele não vai agir onde a gente determina, ele vai agir onde é a vontade dele. Ok. Pastor Moisés Félix, de Engenho de Dentro, vamos ouvi-lo. Por exemplo, segundo o áudio aqui, por exemplo, cada pessoa tem uma crença, tem alguma coisa, né? Por isso o Salmo de número 82 vai dizer que Deus é o justo juiz que se assenta e julga na Assembleia dos Deuses. Então, alguém está numa religião, ele crê no Deus daquela religião, e o Deus daquela religião também ele faz abençoar, assim como Baal, Azerá, Astarote, por aí diante, entendeu? E quanto com relação ao dízimo, o dízimo não é um pedido, o dízimo é uma profecia absoluta, porque no que a gente entende, no que eu estudei, existe a profecia condicional, Deuteronômio capítulo 28, versículo até o 14, do 1 até o 14. Existe a profecia declarativa, que é o Senhor quando declara, né, haja luz e houve luz. E existe a profecia absoluta. Qual é a profecia absoluta? A profecia absoluta é aquela onde você vai encontrar dizendo assim diz o Senhor. Embora que existam algumas profecias absolutas que a gente não vai encontrar assim diz o Senhor, assim como o arrebatamento da igreja, por ali diante. Mas o arrebatamento absoluto, né, vai acontecer. Então, prosperar, semear, tudo isso tem a ver com essas coisas. Agora, só que a luz do entendimento no meio da igreja é que está meio defasado. Cada líder tem uma forma de pensar, de entender. Então, que se nós buscarmos um fio de entendimento, seria melhor. Obrigado, um forte abraço aqui, o tempo já não chega. Ok, vamos também para o Elton do Recreio. O Elton do Recreio, então tá. Então vamos aqui para o Moisés de Engenho Novo.
Boa tarde, pessoal. Paz de Cristo. A lei da semeadura é a seguinte: ela se aplica no mundo todo, é como se fosse uma lei automática que Deus colocou na terra, né? E assim acontece com eficácia, né? Sendo que nós, cristãos, nós não vivemos pela lei da semeadura, não. Nós vivemos debaixo da vontade de Deus, é diferente, né? Então não adianta a pessoa dar dízimos, não adianta a pessoa dar ofertas mirabolantes, né? Fazer campanhas pesadas para poder receber algo em troca, né? De Deus. Deus não age dessa forma. Ele não é um... A pessoa subestima a inteligência de Deus, né? Quando pensa dessa forma. Então... nós temos também, nós temos aquilo que eu falei, né, Leonardo? Textos, áudios muito grandes, fica complicado, tá bom? Agora, não, esse é o Leonardo. É o Leonardo? Agora que é o Leonardo, né? O texto dele também está exagerado. Vamos lá. Paz do Senhor, meus amados. Paz, querido. Sobre a lei da semeadura, eu particularmente acredito que nem tudo que o homem plantar, ele vai semear. Seja bom ou seja mal. Né? Eu pego por base Ezequiel 18, a partir do 21, né? Vai falar que se um homem mau se arrepender dos seus pecados, certamente ele não morrerá. E que se um homem que fez o bem e passar a pecar, certamente esse homem morrerá. Ou seja, vai depender do estado que a pessoa pega naquele momento. A pessoa que praticou a maldade durante um período da sua vida, depois se converteu, ela vai responder por essa maldade? Como era para ter sido respondida se não tivesse se convertido? Certamente não. Né? O princípio do evangelho é conversão. Então, quando você muda de rota, você muda de caminho, né, você alcança o perdão. E quando você é perdoado, não lhe é imputado penalidade alguma. É mais ou menos isso que eu acredito. Também aquele que está praticando bem o tempo todo, se de repente se desvia, começa a praticar o que é mal aos olhos do Senhor, e de repente é pego, né, chega aquele momento, e ele é pego em falta, ele vai responder por aquele pecado que ele está cometendo, porque se desviou do caminho do Senhor. Então, o que ele plantou lá atrás, plantou, não vai ser ele que vai colher. E nem para bom, nem para mal, dependendo da situação. Pastor Leonardo, desculpa, pastor Clebson, como é que a gente consegue conciliar, por exemplo, pessoas que só semearam o bem e acabaram colhendo o sofrimento, né? Pessoas justas na Bíblia, como Jó, Jeremias, Paulo, semearam com fidelidade. A gente pode dizer que existem propósitos que fogem à questão da semeadura? Vou tentar colocar de uma forma bem direta e objetiva. A semente produz a espécie. É um princípio estabelecido em Gênesis por Deus e irrevogável ao longo da palavra. Paulo compara a semeadura com a oferta. O semear é uma oferta. Tendo dito isso, a colheita se dá por certa. Tá. Se a colheita é inevitável, logo a semeadura é proposta para nós. Eu posso... Nenhuma colheita é eterna. Porém, toda a semeadura toda colheita é fruto de semeadura. Nenhuma semeadura é eterna. Mas toda colheita é fruto de semeadura. A semeadura ela é cíclica. Se a semeadura ela é cíclica, eu preciso entender, e até ajudo o ouvinte no norte para ele, que o que eu semeio hoje, eu vou colher aquilo que plantei. A proporção dessa colheita pode variar de acordo com a misericórdia de Deus? Com certeza pode, mas eu ainda assim vou colher. Paulo, pelo zelo excessivo da igreja, como o texto diz, grande zelo que ele tinha para a igreja, perseguidor da igreja, ele sofre ao longo de sua vida na colheita que tem. Qual é a colheita que Paulo tem frente a tudo que semeou para a perseguição da igreja? Alguém que vem e praticamente o esbofeteia, né, no rosto, vamos colocar assim. A semeadura existiu, a colheita existiu. Tá. Uma vez que eu semeio e colho, somente eu sou alvo da minha semeadura. Vamos para Mateus capítulo de número 13, aonde um senhor semeia em seu campo e aparece um inimigo para semear no mesmo campo. Então, a minha colheita pode ser, não vou dizer alterada, porque o trigo continua com o joio,
Mas a minha colheita pode ser contaminada pelo meu inimigo? Pode. Se eu dormir ao longo da minha semeadura, o meu inimigo vem e semeia no meu lugar. Eu tenho uma família. Eu creio no melhor para minha família. Semeio o melhor para minha família. Porém, eu preciso entender que cada área tem a sua semeadura. Uma vez semeando, dormindo, o inimigo se levanta, vem e semeia do meu lugar. A colheita é inevitável. Porém, a misericórdia do Senhor é: o tempo certo eu vou dar para não machucar o trigo e o trigo não acabar. Mas o joio está lá e vai ter que colher. Infelizmente, o nosso horário chegou ao fim. Eu quero pedir à pastora Clara Oliveira que faça essa oração, agradecendo a Deus por esse tempo que nós passamos juntos aqui e que voou. Sim, muito rápido. Podemos. Pai, nós te damos toda a graça, honra neste momento, te louvando por esta oportunidade que eu creio serviu de esclarecimento a muitos que nos ouvem, Senhor. Nós pedimos que através de toda a instrução aqui recebida, sejamos ainda mais cuidadosos com aquilo que temos feito em nossa vida, com zelo, com destreza, uma aplicação de uma semente não apenas em dinheiro, mas, como já dito, fazendo o bem, ó Pai, porque certamente cremos que quando chegar o tempo, o Senhor fará acontecer, seja a colheita em terra ou seja a colheita eterna. Aguardamos e pedimos que sempre possamos continuar fiéis no caminhar daquilo que o Senhor tem nos permitido trilhar. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte que aqui nos acompanhou, bem como essa equipe que tão bem nos recebeu. É a oração que nós fazemos te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bem, encerramos por aqui o nosso debate, mas daqui a pouquinho tem o nosso culto e eu já estou disponibilizando para os pastores aqui aquele tempinho para despedida, né? Para dar as redes sociais, endereço da igreja. Eu começo com o apóstolo Pedro Eduardo, projeto Sarami Church em Itaúna. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Endereço da igreja, dias de cultos, redes sociais. Eu que agradeço mais uma vez por esse convite, me sinto muito privilegiado, honrado de estar aqui falando um pouco, uma porção da palavra do Senhor para os ouvintes. Obrigado, pastor Martim, amigo de longa data, a nossa irmã Leia, Cida, Juceni, todo mundo aqui dessa rádio tão maravilhosa, né? Maravilhindos, né? Assim, vocês são maravilhindos. Eu fico muito feliz, tá? Estarei sempre disponível para estar aqui nesse debate. Eu estou no projeto Sarami, que fica em Itaúna, São Gonçalo, na Estrada das Palmeiras, número 511, na Rua da Garagem de Ônibus da Coesa. Nós estamos indo para o nosso 20º ano e Deus tem trabalhado de forma maravilhosa. Eu quero deixar um beijo, eu amo aquele povo, amo demais. Deixar um beijo para minha esposa, que no outro debate ela cobrou. Esqueci, não posso, a apóstola Tabita, minha filha Mariana. Muito obrigado, eu amo vocês, vocês são minha família, a melhor semeadura que Deus pôde fazer na minha vida. E as nossas redes sociais, @ no Instagram, né, fica mais acessível para muitos, ali você acha as outras redes sociais, @ Projeto Sarami Church. E a minha, @ Pedro Eduardo Pissai. Muito obrigado. Pastor Cleberson Rodrigo de Oliveira, Adevec Taquara, Duque de Caxias. Obrigado também, pastor, por sua presença aqui, seus contatos, endereço da igreja. Fique à vontade. Obrigado, pastorzão. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, tá? Os pastores apóstolo na mesa. Muito, muito, muito obrigado. É @pr.clebsonnascimento. É pessoal. De lá da igreja Adevec Taquara _DC, né? A gente está situado lá na Taquara, Caxias, Rua 10, lote 3, quadra 2. Segunda-feira, culto da palavra. Quarta-feira, culto da vitória. Domingo, celebração, 2 horários, manhã e noite. Vai ser um prazer receber você, sua família, sua casa. Se você tiver de férias lá por Caxias, né? Passa lá em Taquara pra gente tomar um café. Eu não bebo café, não gosto de café, mas vou ter um prazer em sentar à mesa com você e com a sua família, tá? E eu deixo para todos os ouvintes Marcos 10:30. Se deixar nessa vida, recebe tanto nessa quanto na próxima. Norteie-se pela palavra.
ela é o melhor guia para mim e para sua casa. Deus te abençoe. Amém. Pastora Clara Oliveira, Comunidade Profética Monte Santo, Caxias. Fique à vontade também para endereço da igreja, redes sociais, dias de culto. Amém. Pouquinho além, assim, eu falo que é tão distante, porque é lá em Xerém, um pouquinho além de Caxias, Travessa Totonho Lousada, número 3. Terra boa, Xerém. É maravilhosa, Xerém, terra de terra milagre. boa. Terra de milagre, verdadeiramente. Então, o endereço eu cortei, desculpa, Não, fui elogiar Xerém. Pode falar. É a Travessa Totonho Lousada, número 3, mas se alguém chegar lá e perguntar assim, aonde é a igreja do morro, vão mostrar, porque é Monte Santo, literalmente, uma igreja já em cima do monte. Vai ser uma alegria tê-los lá, quem quiser nos visitar, nos conhecer, porque nós somos uma igreja que estamos em reconstrução. O Senhor está fazendo algo extremamente novo naquele lugar. Nós temos apenas 2 anos, né, de um processo de reconstrução, caminhando para o 3º agora em novembro, a CPMS. Quem quiser procurar a rede social, cpms.oficial, a minha, Clara Machado Oliveira, que também é Instagram, vai me achar lá, a gente conversa, a gente ora, porque a gente gosta disso, e eu quero externar aqui a minha gratidão pela oportunidade. Vim muito nervosa, mas participei, graças a Deus. Depois da primeira fala, acalmou, não foi? A gente vai aprendendo. Parecia veterana. A gente está aprendendo, e eu sou muito grata ao meu amigo pastor Igor, né, que foi essa ponte, esse acesso, Igor Cerqueira. Deixo aqui meu abraço para ele, para os meus filhos, que estão lá me ouvindo, com a minha equipe de apoio, né, a equipe que segura tudo, minha mãe, minha irmã, muito obrigada. E a igreja CPMS está orando as Déboras, que é o grupo de mulheres que nós temos lá, que estão me cobrindo de oração e vivendo essa alegria, que essa palavra não é apenas para a CPMS, mas para todos os nossos ouvintes, né? Tem um poder muito grande no Salmo 126 que diz, né? Aqueles que semeiam em lágrimas colherão seus feixes com alegria. Aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando voltará sem dúvida. Então, essa é a certeza que nós estamos vivendo e que eu creio que os nossos ouvintes também vão viver. Não pare por causa da dor, continue, haverá colheita. Amém. Obrigado também ao seu esposo, o pastor Marcelo. Deus continue abençoando. Tá bom, pastor? Em breve você vai estar com a gente aqui. Chegou a hora, vamos embora. Daqui a pouquinho tem o culto. Vamos embora, quer dizer, só a passagem, né? Eu ainda fico mais 1 hora, tem o culto. O apóstolo Pedro Eduardo vai estar ministrando, né, para nós no dia de hoje. Então fica aí, tem uma palavra especial de Deus para você. Vamos orar também, vamos clamar. E quem sabe hoje Deus tem um direcionamento. Você que tem feito tantas, né, tem semeado tantas semeaduras, mas pelas palavras que foram liberadas, né? Porque liberamos palavras aqui nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta, Deus já está aí trazendo aquilo que você está aguardando há muito tempo à existência. Continue na fé. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @PedroEduardoPsai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!